Na noite desta última quarta-feira, o ex-ministro Ciro Gomes cede entrevista à revista Otimista. Vamos ouvi-lo, os melhores momentos da entrevista, quando o ex-ministro Ciro Gomes faz defesa ao Sarto e ataca adversários. Não diz do Sarto, o escândalo tal, roubou não sei aonde, como eu estou dizendo aqui, que o Evandro Leitão contratou sem licitação uma firma, mentiu em plena ordem pública aqui no debate, e o jornal não desmentiu ele no dia seguinte, que o Tribunal de Justiça contratou sem licitação. Não é verdade, quem contratou foi o Camilo Santana, com o senhor Quintino Farias na SOSP, virou caixa automático da roubalheira, eu tenho o nome da empresa. Isso é concreto, o dinheiro que se rouba do povo é o que falta para fazer médico, sabe? É o que falta, porque dinheiro não nasce em árvore, não. Então está aí um camarada que é acusado de ser ausente, sendo um cara que vacinou todo mundo. A notícia da vacina é só para a gente lembrar para as pessoas que tem uma hora trágica, que tinha morrido 10 mil pessoas no dia que o Sarto assumiu. Foi para cima, ele mesmo como médico, aplicando vacina para dar exemplo, chamando as pessoas. Enquanto isso, o André Fernandes estava dizendo que vacina dava rabo de jacaré, que a pessoa podia virar preconceituosamente gay, não sei o que e tal. Isto é a verdade. Bota esse cara na prefeitura. Ciro, Quem ganha ou perde é o povo. O que aconteceu com o Evandro? Primeiro, ele começou a gostar do poder. Segundo, começou a usar a Assembleia Legislativa como uma ferramenta de autopromoção. Então, só no Ceará, com a imprensa silenciada, uma Assembleia Legislativa distribui eletrodoméstico, distribui quentinha. Aí você vai dizer o seguinte, não, o povo está com fome. É papel da Assembleia Legislativa, do Poder Legislativo, distribuir, e só distribuiu para o povo faminto da capital, onde ele pretendia ser candidato. Essa é a primeira questão. A segunda é o seguinte, é um traíra. É um traíra, ele deu a palavra que seria presidente uma vez, o Camilo, como me traiu, pegou ele e quebrou o compromisso, tirou ele do PDT, vocês esqueceram? Ele foi eleito por nós, só foi presidente da Assembleia porque ele era o representante da maioria. Ele só é deputado, só é presidente da Assembleia porque ele era o representante da maior bancada, que é a nossa, do PDT, eleita pelo povo. E nos traiu. Por quê? Por qual valor, por qual virtude? Gula, corrupção. E a corrupção agora avançou. E essa coisa da covardia dele, nós denunciamos na época, por favor. A covardia dele de ficar contra uma CPI, que aliás foi proposta pelo PT. Mas esse é o problema, nossa população está vendo um debate e quem tem que ajudar a mediar, porque os candidatos vão dizer, eu sou melhor, o outro é pior. Quem é que faz o papel de mediar numa sociedade? O Camilo tinha perdido a eleição para prefeito de Barbalha 2 vezes, na terra dele, onde o pai dele praticou uma gravíssima estelionato contra muita gente. Até hoje as pessoas me procuram, que é o negócio da Secasa e tal, e por causa disso a memória era trágica, e perdeu a eleição 2 vezes, mas ainda assim era uma pessoa que parecia honesta, parecia decente, parecia ter espírito público. Começamos a prepará-lo. Então virou deputado estadual na rabeira, trouxemos ele para a Secretaria de Estado da cidade, trouxemos ele no mandato seguinte para a Secretaria, foi o inverso, Secretaria Rural, lá da Economia Rural, depois trouxemos para a Secretaria de Coisa, e ele foi se revelando uma pessoa talentosa. Não que já não tivesse indícios ali, mas você sabe quando o pai não quer ver defeito do filho? Aconteceu comigo. Então o Camilo, por exemplo, entrou num escândalo monstruoso dos banheiros aqui no Ceará. Quem foi cuidar de resolver o problema foi eu como advogado. Porque da minha crença, ele não estava enrolado lá, porque ainda hoje acredito nisso, mas deixou roubar, foi o que eu percebi depois. Então era um escândalo terrível, o presidente do Tribunal de Contas do Estado envolvido em desvio de dinheiro público. Você imagina, o fundo do poço é cada dia mais um alçapão, né, que a gente vai entrando. E aí, o que acontece? Eu vou lá, desembargador por desembargador, mostrar, olha, ele apenas não teve coragem de encarar o caso, mas ele não roubou nisso aqui não, papapá. Fui lá, tiramos, conseguimos que ele fosse absolvido nos 6 processos de improbidade. Aí vira candidato a governador. Quando ele vira candidato a governador, o Lula, que é hoje o amor da vida dele e tal, o Lula apoiou o Eunício Oliveira. E quase derrota o Camilo no nascedouro. Quem foi encarregado de encarar o problema foi eu. De novo, herdei 86 processos do Eunício Oliveira. Só falando a verdade. Esses processos todos são porque eu falo o que eu faço aqui e eles querem me calar. Agora eu provo o que eu digo. Então, o Eunício ganhou todos os processos, mas me processou, tem que pagar advogado, tem que ir para audiência, o diabo defendendo o Camilo. Tá tudo certo, chega não sei o quê, confusão de motim de polícia, pergunta quem é que ele chamava. Eleição de assembleia, pergunta quem é que ele chamava para tirar o fundo. A mulher envolvida.
num escândalo de compra de voto com a secretária particular com um saco de dinheiro no hotel de Juazeiro. Pergunta que, como advogado, quem que foi limpar a área para ele. Tudo fui eu. De repente, o Camilo me vende por um cargo de ministro. O Lula quer me derrotar, conseguiu. Por quê? Porque eu jamais imaginei que um cara por quem eu fiz o que eu fiz fosse enfiar a faca nas minhas costas com o apoio do meu irmão. Ô Ciro, Os prefeitos é uma estrutura que, se a gente eleger um prefeito numa cidade pequena, no dia seguinte ele vai ser meio que constrangido a aderir ao governo. Essa é a ilusão que o meu irmão tem e que eu não tenho. Eu nunca constrangi nenhum prefeito. Eu saí do poder, passei 14 anos fora e nunca mais voltei para disputar o governo do estado, não sei o que e tal, que tinha 5 deputados fiéis a mim e acabei lançando o Cid. O Cid era um desconhecido e virou governador, o melhor governador da história do Ceará, na minha opinião, em matéria de realização, e malversou tudo na política, porque infelizmente sabe tudo isso que eu estou dizendo aqui e acha que o Camilo está poderoso demais, que é melhor ficar lá comendo uma beiradinha dessa farra de picaretagem e de destruição do Estado. É a minha maior decepção, que infelizmente está sendo, no plano pessoal, superada pela minha fé, né, de que Deus está vendo. Né? Então repare, onde tem opinião pública, Deus está vendo, mas eu estou animado. Nesse momento, o doutor Aloysio no Crato está ganhando, por quê? Porque o Camilo é muito poderoso lá. E é tão poderoso que desconsiderou o Zé Ailton, que é o prefeito, desconsiderou os 3 candidatos que o Zé Ailton preferia e impôs um pau-mandado igual está tentando fazer em Fortaleza. E esse candidato é muito fraco, muito fraco. Então o doutor Aloysio pode ganhar na terra do Camilo, onde ele teoricamente nasceu. Em Juazeiro, a perseguição transformou o Gleidson num herói da liberdade. Primeiro é um bom prefeito, está fazendo um bom trabalho, mas o Camilo queria simplesmente caçar a candidatura do cara, não deixar ser candidato como fez com o prefeito de Crateús, para impor a Janaína, que é outra pessoa que não tem nenhuma qualificação. Desculpa, tu acha que é machismo? Eu estou falando dos homens aqui, agora vai uma mulher, eu vou dizer, não, a mulher preparada não é, completamente despreparada, não sabe de nada de administração pública e tal, e quer impor numa cidade. Caçaram o prefeito, cara, afastaram o prefeito por um negócio sem pé nem cabeça. Na Barbalha, tua terra do teu pai, você já nasceu em Fortaleza, meu querido amigo Edilmar Norões, amava essa Barbalha de Santo Antônio, como eu também. Veja bem, tiraram o direito do Argemiro ser candidato. Deixa o povo resolver, não. Forçaram a mão, Camilo foi lá, o cara foi absolvido aqui, lá em Brasília, traficando influência, tiraram os direitos políticos do cara, igual a ditadura. E o Neto está ganhando a eleição lá também na Barbalha. E Iguatu, o Roberto Costa, o Camilo tomou o PT do Sá, 40 anos de fundação do PT, o Sá, um cara correto, decente. O Camilo tomou o PT e deu para os bolsonaristas do Iguatu. Deu para os bolsonaristas do Iguatu. O Roberto Costa, com o nosso apoio lá, está ganhando a eleição. Percebe? E aí você vai em Itapipoca, está lá, corrupção generalizada, o Barroso tem boa chance de ganhar a eleição. Né? E vai aqui no Eusébio, no Aquiraz, aonde o Camilo ganha na região metropolitana, em canto nenhum. Vida pública. São mais de 40 anos, eu nunca vi na minha vida uma ordem judicial retirar um candidato, que não é qualquer um, mas assim, tirar um candidato senador da República, meu adversário, Eduardo Girão, né? Do meio do debate. A gente não pode se calar diante disso. E eu fui olhar, quem preside as eleições municipais é o juiz singular. O juiz singular, obviamente, garantiu a presença do Girão. Isso. As assessorias de todos os candidatos que podiam eventualmente vetar estiveram aqui reunidas, eu investiguei para fazer essa denúncia, e ninguém vetou o Eduardo Girão. Tirar um senador da República, eu soube agora que foi pelo telefone. E eu soube que o juiz singular garantiu a presença do coisa conforme manda a lei. Quem tirou do ar? Um membro do Tribunal Eleitoral, pelo telefone, que vem a ser primo legítimo do Chiquinho Feitosa, um dessas pessoas envolvidas nessa estrutura de roubalheira em que se transformou o governo do estado do Ceará. Assim não dá. Estou dizendo aqui de novo, como é que alguém manda tirar um candidato no meio de um debate, o Partido Novo, todo mundo está vendo o escândalo que é o debate em São Paulo, a força. Está lá a candidata do Partido Novo todo dia. Aqui no Ceará o Eduardo Girão não pode participar porque é contra o PT, sendo contra nós também. Então, repare, é na justiça, que felizmente a maioria não aceita. Mas eu estou dizendo aqui, a pessoa que deu a liminar e que mandou citar o Jornal Otimista pelo telefone, pelo WhatsApp, sabe, eu nunca vi isso. Se o povo do Ceará acha que isso está normal,
Eu fiquei chocado. Isso é a primeira impressão que ficou, que eu fiquei indignado como democrata de ver aquilo acontecer, uma violência dessa natureza.